Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 138ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de chamada: Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danila Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, ausente. E Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com no mínimo 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Sim. Em discussão a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Senhores vereadores, estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra aos oradores inscritos para o pequeno expediente. Selene, falar? Não? Antônio Marcos? Sim. Uhum. Com a palavra, vereador Antônio Marcos Martins. Senhor presidente, boa noite. Em nome do qual cumprimento os demais edis presentes nesta reunião. E aqui desejo ao vereador Leandro Reginato uma breve recuperação do incidente ocorrido. Público presente, boa noite. A quem nos acompanha à distância, boa noite. Externo também o boa noite aos colaboradores desta casa. Especificamente sobre a matéria que institui a divisão territorial e, consequentemente, a denominação dos bairros rurais, quero agradecer ao senhor presidente e demais membros da mesa pela colocação da matéria em si. Quero relatar também que tentei hoje à tarde, junto com a doutora Neva, nós colocarmos no computador que para transmitir no telão, só que nós não conseguimos fazer o download do Google Earth, uns chamam de Earth, então, para que essa matéria, a parte digital da matéria, só funciona através deste aplicativo baixado, feito o download dele. Nós não conseguimos. Então, falo aqui, se os vereadores tiverem nos seus celulares este aplicativo baixado, eu posso encaminhar para vocês, porque o profissional Leandro, da Protec, me ajudou a finalizá-lo na época, e eu tenho ele salvo comigo, então eu posso encaminhar na máquina de vocês, se assim vocês entenderem necessário. Porque a própria matéria fala no seu final que o arquivo digital tem de ser acessado através desse mapa, né, através da internet. Não tem outra forma. Se tivesse outra forma, a gente colocaria dentro da matéria, mas infelizmente não tem. Certo? E aqui eu quero também externar que é uma matéria que há muito tempo, até que pelo que eu saiba, o próprio executivo vem labutando para tê-la. E aí, por motivos que talvez seja excesso de serviço, talvez seja questão de capacidade técnica, não sei. Isso não foi feito. Mas cabe aqui dizer que é uma matéria que, em momento algum, vai trazer prejuízo para o município. Se a administração pública, independente de qual seja, e indireta ou indireta, e aqui me refiro a prestadores de serviço, por exemplo, como a Energisa, se nós aprovarmos uma matéria desse quilate, fica muito mais fácil de planejar, executar os serviços, tanto da administração pública direta quanto indireta. Eu tive o extremo cuidado, porque eu sei que não é simples, foram 56 bairros aí denominados, separados, alguns maiores, outros bem menores, alguns até preservando, muito por preservar a cultura bueno-brandense. Eu vou citar, por exemplo, o bairro Bambu, porque é um bairro muito antigo, dito pelas pessoas mais antigas, mas já é um bairro que ficou, bem dizer, ali,
eu colocar em aspas aqui, perdido no meio dos bairros Cafundó de baixo, Cafundó do meio, Cafundó de cima, mas existe a igreja do bambu. Então, merece ser reconhecido, merece ser legalizada essa cultura. Cito, por exemplo, o Cemitério Velho, é um bairro que é uma referência. Aonde você, eu passo pelo Cemitério Velho para chegar no Santana, na Santa Rita. Precisa ter o reconhecimento. Onde fica, por exemplo, a gente lê a escritura da própria prefeitura. Pega, por exemplo, a Barba de Lima. Onde fica a Barba de Lima? Nós não temos legalmente. Então, essa é uma questão importante até para a preservação da cultura popular, do dito popular, das pessoas que nasceram nesses locais, que ali cresceram, viram as suas histórias sendo contadas nesses locais. Às vezes a gente conversa, por exemplo, do lado de cá, as pessoas, hoje parece que é tudo Nunes e Sertãozinho, mas as pessoas querem ter ainda suas raízes, por exemplo, no Junco. Mas o Nunes e o Xavier é o mesmo local. O Morro do Macaco está dentro do Sertãozinho, porque lá é o Morro do Macaco, né? Então, por exemplo, no decreto-lei de 1938, na criação política, administrativa de Bueno Brandão, em certas partes fala o córrego que atravessa um bairro Nunes. E depois fala o Xavi, é o mesmo local. Então, eu tive o cuidado de colocar na matéria, a pessoa pode opinar na hora se ela quer Nunes ou se ela quer Xavi. Fica a critério dela. Sertãozinho ou Sertão dos Morais? As pessoas falam, eu moro no Sertãozinho, eu moro no Sertão dos Morais. A gente não está aqui querendo atribuir, está querendo impor nada a ninguém. Mas isso é importante. Então o município não perde nada. Nós não estamos trazendo nenhuma despesa para o município. Em momento algum eu falei de sinalização. Isso fica a critério do executivo municipal lá na frente, se ele entender necessário. Inclusive, turisticamente, pensem só. Né? A gente, por exemplo, está passando aqui, a gente quer ir lá na Cachaça Constância, por exemplo. Um exemplo. A gente vai passar pelo Lava-Pés. Vai passar pelo Lava-Pés antigamente. Por que Lava-Pés? Hoje não se fala mais Lava-Pés. Coisa antiga. Passa pelo Lava-Pés, aí vai ter a praça. Se a prefeitura quiser, divisa dos bairros. Lava-Pés com Ponte Alta. Depois, divisa dos bairros. Ponte Alta com Coutinhos e Rodrigues. E assim por diante. É uma forma de organizar o município, dar uma localização geográfica para as pessoas daqui mesmo e principalmente para as de fora que não conhecem tanto. E você imagine só o quanto que isso vai ser importante na organização geográfica, populacional. Hoje tem embates, por exemplo, no bom sentido da palavra, que o agente de saúde, não, isso daqui não é parte do bairro Esmeril, isso aqui é Campo Grande. Não, isso aqui é Campo Grande, não é Esmeril. Não, esse aqui pertence a Cachoeiro dos Bentos, não é Cachoeiro dos Luiz. Nós não temos uma referência geográfica, uma linha divisória, e aí não é nenhuma linha imaginária, vai ser uma linha geográfica. Por exemplo, lá para baixo agora, na Cachoeiro dos Luiz, Cachoeiro dos Bentos, vocês estão falando que o pessoal que comprou a Cachoeiro dos Bentos estão querendo mudar para Cachoeiro dos Prados. Não. Nós temos que colocar na lei Cachoeiro dos Bentos. Toda a vida que eu me lembro, o Bueno Brandense lá foi conhecido como Cachoeiro dos Bentos. Então, se a gente não tem o termo legal, nós não temos uma lei que reza do assunto, nós estamos sujeitos a essa vontade de poucos sobreposta à de muitos. Não pode ser assim. Nós não podemos deixar a nossa cultura morrer, a nossa vontade popular morrer, por aqueles que vêm de fora ou aqueles que nem são tão de fora, mas querem impor ali a sua vontade. Isso não é uma crítica negativa, é uma crítica positiva. Nós temos que proteger os nossos nomes. Então, assim, novamente, nós não vamos tratar de nenhuma despesa para o executivo. Nenhuma. Né? Esse foi um trabalho de 4, 5 meses que eu tive. Foi trabalhoso. Fiquei 4, 5 meses revendo, lendo, virada para a esquerda, vira para a direita, sobe por tal estrada, corta tal córrego, corta tal estrada, vira na direita, lá encontra com outro morro, divisor de águas. Não foi fácil. Tem que usar o Google para poder fazer, usar o conhecimento terrestre para poder fazer. Eu sei que não é simples, mas eu não conheço um município ao nosso redor que tenha uma matéria dessa. Nós estamos próximos aqui, olha para ver o avanço que nós temos. Assim como eu dispus na época para o executivo um trabalho de estradas. Hoje, dentro do município nós falamos, Bueno Brandão tem 2.000 quilômetros de estrada. Onde que nós temos 2.000 quilômetros de estrada? Nunca. Se nós pegamos, indo para Munhoz, nós temos 20 quilômetros, a partir da área urbana. Aí a gente vai para o Xavi, para os Nunes, até a divisa lá embaixo,
Lá no córrego do funil, nós temos 8,5. Então, se a gente pegar 20,5 para cá, 8,5 para lá, tirando a cidade, dá 29 quilômetros. Como que a gente pega as duas extensões do município dá 29, como que a gente vai ter 2.000 quilômetros de estrada? A gente vai para Monticello, é 10 quilômetros a nossa divisa. Ou seja, dispus isso para o executivo também, porque isso faz parte do planejamento. Amanhã o município quer fazer um planejamento, dividir em regiões para cuidar de estradas, por exemplo, de bairros, implantar novas políticas públicas, é um começo. Não é definitivo, mas é um começo. Então, lá atrás teve o embate aqui dentro desta casa, por esse motivo, mas, eu repito, nós não estamos fazendo nada demais, nós não estamos colocando nenhuma imposição para o executivo municipal. Concordo que se eu estivesse impondo, tem que sinalizar, ia ficar caríssimo, mas não é o caso. Eu sei da dificuldade, não é do noite para o dia que a gente tem recurso para fazer isso. Sabemos disso, todos nós sabemos. Por isso que eu já não impus nada. Só quero organizar, valorizar a história popular. Somente isso. Obrigado a todos. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passemos agora à segunda parte. Leitura pelo secretário do veto ao projeto de lei número 097 de 2023, de iniciativa do Executivo Municipal, o presente veto ao projeto de lei 097, que tem objetivo de alteração à lei 2.661, de 4 de outubro de 2023, a qual cria o programa Bolsa Estudantil e dá outras providências. Ofício 047/2024, assunto veto total ao projeto de lei 097/2023. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, na forma como dispõe o parágrafo 1º do artigo 49 da Lei Orgânica do Município, comunicar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que compõem essa Casa Legislativa o veto total ao projeto de lei número 097/2023, que dispõe sobre a alteração à Lei número 2.661/2023, que institui o programa Bolsa Estudantil, nos termos das razões anexas. Dessa forma, retornamos o mesmo a esse nobre legislativo. Respeitosamente, Silva Antônio Félix, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Cláudio Aparecido Borba, presidente da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Razões do veto. 1. Após minuciosa análise do projeto de lei número 097/2023, que altera a lei número 2.661, de 4 de outubro de 2023, a qual cria o programa Bolsa Estudantil e dá outras providências, depreendeu-se que seu inteiro teor contraria os interesses públicos, ensejando assim a apresentação do presente veto total ao projeto de lei, considerando as seguintes razões. Em princípio, no que tange às eventuais proposições de leis, reza o normativo municipal de Bueno Brandão que, artigo 49, aprovado o projeto de lei, será este levado ao prefeito que, aquiescendo, o sancionará. Parágrafo 1º. O prefeito, considerando o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total. Dessa maneira, a Lei Orgânica de Bueno Brandão prevê a competência do chefe do Executivo de analisar, na proposição encaminhada, a existência de elementos inconstitucionais ou antagônicos ao interesse público. Assim, cabe-se analisar a integralidade do projeto de lei número 097/2023, que, uma vez que se apresenta contrário ao interesse público, veja-se, artigo 1º, fica revogada a linha A do artigo 3º da Lei número 2.661, de 4 de outubro de 2023. Artigo 2º. O artigo 3º, caput da Lei 2.661, de 4 de outubro de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Estabelece-se, desde já, que para solicitar o credenciamento sem prejuízo do cumprimento dos critérios constantes de edital, que será oportunamente publicado, o qual não poderá dispor além das obrigações constantes nessa lei, a empresa deverá. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Como o projeto de lei ora em discussão visa a alteração da Lei nº 2.661 de 2023, cumpre-se demonstrar o conteúdo que a Câmara Municipal pretende modificar. Artigo 3º. Estabelece-se desde já que, para solicitar o credenciamento sem prejuízo do cumprimento dos critérios constantes do edital, que será oportunamente publicado, a empresa deverá: a. possuir unidade física estabelecida no município; b. ter disponível cursos presenciais ou EAD com no mínimo 2 encontros presenciais semanais; c. comprovar sua capacidade técnica através da apresentação de no mínimo 5 atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou equivalente ou privado, em que fica demonstrada a prestação de serviços similares a municípios. Nesse sentido, a alteração proposta pela edilidade possuiria 2 efetivos. Primeiro, remover a necessidade de a empresa credenciada possuir um polo físico no município de Bueno Brandão. E, segundo, limitar a disponibilidade do edital de credenciamento. As aludidas consequências do projeto de lei número 097 de 2023 seriam expressamente incompatíveis com o interesse público, conforme será detalhado a seguir. O objetivo do programa Bolsa Estudantil é proporcionar a oportunidade de graduação à população carente do município, fato atestado pelos critérios das seleções definidos na Lei nº 2.661/2023. Artigo 13. Somente poderão se beneficiar das bolsas de estudos os candidatos que atenderem aos seguintes requisitos: residir no município. Artigo 14. A classificação dos candidatos será realizada pela Comissão Especial de Bolsas de Estudos, nos termos dos instrumentos convocatórios próprios, após a elaboração de relatório social por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social, ou equivalente, levando-se em conta os seguintes critérios: 1. Renda mensal per capita dos membros do grupo familiar. 2. Condições de moradia, residência. 3. Doenças crônicas na família, mediante a apresentação do laudo médico. 4. Deficiência física ou intelectual, mediante a apresentação de laudo médico. 5. Propriedade de outros bens, automóveis, imóveis, títulos, por parte dos integrantes do grupo familiar. Destaca-se que, para que uma empresa seja credenciada no programa Bolsa Estudantil, é necessário que sejam ofertados cursos com encontros presenciais, vide artigo 3º, a linha B, da Lei nº 2.661 de 2023. Assim, possibilitar a participação de instituições que não possuam unidades físicas estabelecidas no município de Bueno Brandão seria extremamente oneroso ao beneficiado. Explica-se nos moldes do projeto de lei número 097 de 2023, ora proposto, qualquer entidade educacional, independentemente de sua localidade, poderia prestar o serviço pactuado. Dessa forma, utilizando-se das alterações efetuadas pela Câmara Municipal, seria possível, hipoteticamente, que uma empresa com uma unidade educacional localizada a 400 metros de distância da municipalidade preste os serviços em apreço. Tal fato transferiria, de maneira indireta, custos imensuráveis de deslocamento aos alunos selecionados. Salienta-se que, no presente caso, impor um critério de restrição geográfica é uma medida imprescindível para o cumprimento do objeto do certame, estando em consonância com as orientações do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Denúncia: pregão presencial, Prefeitura Municipal de Registro de Preços, aquisição parcelada de pneus novos, não remodados ou reformados, localização geográfica, exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte sediadas no local ou regionalmente. Indevida restrição à participação de licitantes, denúncia procedente, recomendação. A imposição de excepcional restrição à participação de interessados em procedimentos licitatórios com base em critérios geográficos depende da demonstração concomitantemente da existência dos seguintes requisitos, em consonância com os ditames da Lei nº 8.666 de 93 e nos termos já decididos por este tribunal, nos autos da consulta número 887.734, as especificidades do objeto licitado, a pertinência técnica para o específico objeto licitado e o princípio da razoabilidade e a vantajosidade para a administração, com fulcro no artigo 3º, caput
e parágrafo 1º, e artigo 6º, inciso 9, todos da Lei número 8.666, de 93. Denúncia número 104-7824, relator, conselheiro Vanderlei Ávila, sessão do dia 17 de fevereiro de 2022, disponibilizada no DOC do dia 19 de maio de 2022, colegiado, segunda Câmara. Além disso, eventual menção do edital de credenciamentos aos termos escritos na Lei nº 2.661, de 2023, pode ser compreendido como papel enclausurador aos servidores responsáveis pela elaboração do mencionado instrumento, não se atentando às eventualidades e idiosincrasias que poderão ocorrer ao longo do procedimento. Portanto, em razão da matéria manifesta contrariedade aos interesses públicos, consubstanciando-se no artigo 49, parágrafo 1º da Lei Orgânica de Bueno Brandão, fica vetado o projeto de Lei 097 de 2023. Nessa esteira, com base no artigo 49, parágrafo 4º da Lei Orgânica do Município, devolvo a referida proposição a essa augusta casa. Bueno Brandão, 1º de fevereiro de 2024, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Em discussão em turno único, o veto do projeto de lei número 097, 2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este veto? Com a palavra, vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Eu não poderia iniciar a fala em relação a esse veto total do projeto de lei apresentado por 4 membros desta casa e aprovado pela sua unanimidade. É direito do prefeito, claro, de vetar a matéria. Nós não estamos aqui discutindo isso. Respeitamos tal. Mas poderia, no mínimo, ter colocado dentro da mensagem de veto uma matéria do Tribunal de Contas do Estado de Minas ou de qualquer outro Tribunal de Contas de qualquer outro estado que tenha decisão / relação com o assunto em tela. Aqui nós estamos falando de credenciamento de estudantes dentro de bolsa estudantil. E me vem o veto falando da compra de pneus. Eu não posso aqui afirmar, mas posso perguntar que está tendo uma comparação de estudante com pneu. Não é possível. Eu não sei o que anda acontecendo dentro da parte jurídica da prefeitura, infelizmente. Se eles tivessem colacionado aqui, transcrito aqui, uma decisão de um superior tribunal em relação à matéria que não se pode, que tem que se precaver através de uma localização geográfica referente ao assunto em tela, respeitaria com todo prazer. Mas, pelo amor de Deus, colocar uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais falando da aquisição de material, pneu novo, para justificar um veto de bolsa estudantil. Qual a relação lógica que tem numa defesa dessa? Eu me lembro, infelizmente, do veto que veio aqui do projeto de lei que eu apresentei da época do álcool em gel. Mas não vou entrar em detalhe porque eu não quero fugir da matéria, até porque eu respeito o nosso regimento. E aqui é uma falta de interpretação do Executivo Municipal da matéria apresentada e votada por esta casa que me beira o abismo. Além dessa loucura que foi aqui já instalada, através dessa comparação pobre que aqui acabei de mencionar, que veio nos termos assinados pelo senhor prefeito. Então não estou aqui exagerando, está aqui assinado. Pois bem, o que esta casa propôs e ela votou? Nós retiramos a linha A do artigo 3º, ou seja, a obrigação de que a entidade estudantil tenha unidade física no município. Muito bem, essa foi a primeira alteração, a supressão total da linha A do artigo 3º. Segunda alteração, de um projeto de lei simples, mas com alcance absurdo. Vamos lá, deixa eu só voltar aqui, por gentileza, que a mesa está ficando pequena aqui com o computador e tal, e assim por diante. O que nós propusemos? Artigo 3º na sua cabeça, no seu caput. Estabelece-se desde já que para solicitar o credenciamento
sem prejuízo do cumprimento dos critérios constantes do edital que será oportunamente publicado. Então percebam, nós estamos deixando da mesma forma que veio até aqui do Executivo Municipal. O edital, quem publica é o Executivo, e nós não estamos aqui trazendo nenhuma ordem para o edital. Vírgula. O qual não poderá dispor além das obrigações constantes nesta lei. A empresa deverá. O qual o quê? Edital. Não poderá dispor além das obrigações constantes nesta lei. Inclusive, eles grifaram essa questão do nosso projeto de lei. Agora, onde que está a interpretação do Executivo Municipal dentro das obrigações constantes nesta lei? Quais são as obrigações constantes nesta lei do artigo 3º com a supressão da linha A? Sobraram as demais alíneas. Vamos lá nas demais alíneas do artigo 3º. A linha A foi extinta. A linha B, ter disponível cursos presenciais, tudo bem, ou EAD. O próprio Executivo Municipal, quando mandou a matéria para nós, ele abriu a possibilidade da empresa. Se a empresa quer ter curso presencial, bem, se ela quiser ter curso à distância, ela pode. É interpretação. Será que o Executivo Municipal não prestou atenção nisso? O ou dá opção para a empresa escolher. Isso aqui dá uma boa labuta jurídica. Em parênteses, com um mínimo de 2 encontros presenciais mensais. Ora bolas, se nós colocamos que o edital não pode descumprir o que está dentro da legislação, o município pode, no chamamento público, colocar que a empresa não precisa ter necessariamente unidade física aqui, mas ela, por obrigação, ela tem que vir aqui pelo menos 2 meses. Ela que aluga um cômodo e vem aqui dar aula presencial para os alunos, ué. Então, por aí, já caiu toda a retórica do Executivo Municipal dentro deste veto, falando de localidade. Não existe, então, essa questão de delimitação geográfica. O município pode exigir, então, que a empresa tenha aqui um ponto para, no mínimo, 2 vezes por mês, atender os alunos de forma presencial. Está na própria lei, nós não suprimimos isso. Volto a repetir, não sei o que está ocorrendo com o júri da prefeitura. Eu sou formado em pedagogia. Está aqui, ó, é interpretativo, está no texto da lei. Nós não suprimimos essa obrigação. Desculpe se às vezes a palavra, o tom exacerba aqui, mas como que não fica irritado com a questão dessa? A Câmara só fez o quê? Em vez de contrariar o interesse público, conforme se justifica de uma maneira infantil, nós atendemos o interesse público porque abrimos a possibilidade de outras empresas participarem. Porque da forma que estava na linha A, somente empresas com unidade física do município. E ao mesmo tempo a matéria era contraditória, porque daí podia ser a distância. Desculpe, gente, olha, eu não sei o resultado desse veto, né? Eu sei que o resultado, se o veto for derrubado, fica pior para a nossa população, fica pior para a concorrência pública. Isso sim atender o interesse público. Mas assim, mais uma vez, e pela última vez, olha, a falta de interpretação do texto legal que o próprio Executivo Municipal traz a nós é absurda. E não é a primeira vez que isso acontece. Com a palavra, o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres pares. Boa noite aos senhores que nos assistem pelas redes sociais. Boa noite aos senhores que nos brindam com a presença aqui no plenário. Boa noite aos nossos funcionários, esses valorosos funcionários. O meu boa noite. Eu vou começar iniciando de frente para trás. Eu entendi aqui na resposta do jurídico da prefeitura que a participação de licitantes, denúncia procedente, é um mero comparativo, né, da forma que foi colocado aqui no pedido de solicitação de veto total ao projeto de lei por causa da emenda. Aí, com mais afinco, eu fui estudando, fui me entendendo, e eu também me lembro que eu votei a favor da emenda.
Mas depois você vê a contrariedade que a gente mesmo provou no projeto de lei. E se dessa forma passar, nós vamos ser muito cobrados pela população de Bueno Brandão, principalmente dos jovens que necessitam de estudo e necessitam de um canudo na mão, de uma formação, e sendo que ele pode ficar em casa. Aí eu preparei aqui, eu acabei escrevendo aqui muito rápido, se uma instituição de ensino de Curitiba, ou de São Paulo, ou de qualquer parte do país, for a vencedora do chamamento público, nesses mais ou menos os transportes de 100 alunos para essa cidade, já que o programa tem o objetivo de atender e beneficiar pessoas de baixa renda e que tenham interesse em fazer o curso superior. Como são obrigatórios, no mínimo, 2 aulas presenciais semanais, se uma instituição de ensino e outra cidade for a vencedora do chamamento público, quem vai pagar o transporte desses alunos? Somos nós? Eles vão cobrar nós. Vão cobrar a Câmara. Porque vai ter uma despesa. Aí eu fui conversar com a nossa secretária, falei, e aí? Ela falou assim, ó, não posso comprometer. Os nossos motoristas trabalham das 6 da manhã até às 7, 8 horas da noite, e não tem como levar um número X para a cidade de 200, 300, 400 quilômetros de distância. Falei, tudo bem. Tá, era só isso que eu quero ver. Então, aqui eu quero deixar bem claro aqui que essas pessoas de baixa renda, elas querem cursar o ensino superior e em favor dessas pessoas, o meu voto vai ser considerado dentro da hora que for colocado aqui. Aí, nós fizemos essa supressão. Aí eu coloquei aqui, nós temos aqui em Bueno Brandão, mais ou menos 3 polos instalados. Esses 3 polos, eles pagam aluguel para Bueno Brandão. Esses 3 polos, eles têm um funcionário que ganha um salário. Esses 3 polos, eles pagam água, pagam luz, que geram ICMS. Além disso, se desses alunos que forem contemplados tiver um emprego, ele vai sair 2 vezes de Bueno Brandão para prestar uma prova ou ensino presencial em uma outra cidade com mais de 100, 200 quilômetros de distância? Jamais eu estou querendo aqui entrar no mérito jurídico do nobre vereador, que falou bem, é claro, e eu sempre voto junto com as emendas dele, não tem problema nenhum, mas hoje aqui eu vi e quero fazer aqui a minha meia-culpa. Nós vamos ser cobrados muito, muito nas ruas depois de mais ou menos 70, 80, até 100 pessoas que quiserem ter um título, ter uma formação de um trabalho e falar assim, mas eu tenho que arcar o meu bolso, o meu custo, que a prefeitura não vai poder pagar, que é a Câmara que aprovou. Entendeu? Então, eu deixo aqui as minhas considerações, nada contra o vereador, que eu admiro, tá? Então, fazendo a conta novamente aqui, ele terá que se ausentar de um trabalho, se ele tiver carteira assinada, ou trabalhar com o patrão mesmo, que não tenha, já não é problema nosso, 8 vezes durante o mês. Quem vai custear? Tá? Então, fica aí as interrogações. Então, senhor presidente, eu agradeço muito aqui esse minuto que Vossa Excelência me deu e vamos para a votação. Muito obrigado. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o veto, está encerrada a discussão. Em votação em turno único, o veto ao projeto de lei número 097/2023. Somente para informar, o voto sim mantém o veto. O voto não derruba o veto. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Não ao veto, senhor presidente. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Não. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Não. Suelene Almeida. Sim. O veto ao projeto de lei número 097/2023 foi mantido por 4 votos favoráveis e 3 votos contrários. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 05/2024, de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal de Bueno Brandão. O presente projeto de lei
tem por objetivo a fixação dos subsídios de prefeito e vice-prefeito para o mandato subsequente 2025-2028. Projeto de lei complementar número 005/2024, que dispõe sobre a fixação do subsídio do prefeito e vice-prefeito para o mandato subsequente de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprovou e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei complementar estabelece a fixação do subsídio do prefeito e vice-prefeito para o mandato subsequente de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028, nos termos do disposto do inciso 5 e 6 do artigo 29 da Constituição Federal de 1988, conforme anexo único da presente lei. Parágrafo 1º. Os subsídios, ora fixados, serão revistos por lei específica na mesma data e com o mesmo índice dos servidores públicos municipais, nos termos do inciso 10 do artigo 37 da Carta Federal. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei complementar correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Essa lei complementar entra em vigor em 1º de janeiro de 2025, revogando as disposições em contrário. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 26 de janeiro de 2024. Cláudia Aparecida Borba, presidente da Câmara Municipal. Aristeu Brolesi Filho, vice-presidente. Joaquim Assis dos Santos, secretário. Cargo, prefeito, subsídio mensal, 15 mil. Vice-prefeito, subsídio mensal, R$ 4.500. Justificativa. Submetemos à elevada apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o projeto de lei complementar que fixa o subsídio do prefeito, vice-prefeito para a legislatura de 2025 e 2028 e da outras providências. A fixação do subsídio dos agentes políticos municipais nos termos do artigo 29, artigo 6º, artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal e do inciso 7 do artigo 45, é da iniciativa do Poder Legislativo. Diante da omissão do Poder Legislativo, nos anos anteriores, ocorreu uma significativa desvalorização salarial no subsídio do prefeito e vice-prefeito municipal. A omissão do Poder Legislativo durante anos reduziu o valor real do subsídio, quanto comparado com os outros municípios, dificultando assim a contratação de profissionais de saúde. Diante dos motivos expostos, solicitamos a aprovação dos vereadores ao presente projeto de lei complementar. Cláudia Aparecida Borba, presidente da Câmara Municipal. Aristeu Brolesi Filho, vice-presidente. Joaquim Assis dos Santos, secretário. O projeto vem acompanhado da declaração de verificação da estimativa do impacto orçamentário e financeiro. E também vem acompanhado da metodologia do impacto orçamentário e financeiro para os anos de 2025, 2026 e 2027. Em discussão em primeiro turno, salvo emenda, o projeto de lei complementar número 005/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? A emenda está mais. A emenda está aqui. Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 005/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, salvo emenda, o projeto de lei complementar número 005/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 005/2024, salvo emenda, foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Leitura pelo secretário da emenda ao projeto de lei complementar número 005/2024, de iniciativa do vereador Antônio Marcos Martins, dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito e vice-prefeito para o mandato subsequente. Emenda modificativa número 001/2024 ao projeto de lei complementar número 05/2024.
O vereador que essa subscreve com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 199 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei complementar número 05/2024, o qual fixa os subsídios do prefeito e vice-prefeito para o mandato subsequente de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028. Emenda modificativa número 001/2024 ao projeto de lei complementar número 005/2024. O anexo único do projeto de lei complementar número 005/2024 passa a vigorar com a seguinte redação. Anexo 1. O cargo e o subsídio mensal. O prefeito, R$ 13.700 e vice-prefeito, R$ 5.800. Câmara Municipal de Bueno Brandão, plenário vereador Jorge Borges de Paula, 27 de fevereiro de 2024, Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura e membro suplente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, 85º da Emancipação Político-Administrativa. Justificativa a emenda modificativa número 001 de 2024 ao projeto de lei complementar número 005/2024, a fixação de subsídios em contas de amparo condicional, conforme já explanado na matéria em tela. A alteração no vencimento para o cargo de prefeito tem um fundamento de desvalorização mediante o passar dos exercícios. Em pesquisa no ano de 2020, entre 8 municípios, incluindo Bueno Brandão, com características similares, inclusive de arrecadação, o cargo de prefeito desse território tinha o pior valor. Com a desvalorização e, por consequência, acompanhou-se a dificuldade para a contratação de médicos, pois o teto remuneratório no município é de cargo do prefeito. Assim, esses vizinhos pagam maior vencimento para o prefeito, e sentem facilidade a contratação dos profissionais de medicina, trazendo benefícios à população em geral. Contudo, em pesquisa recente, médicos do Programa da Estratégia de Saúde em Família dos municípios próximos recebem aproximadamente R$ 13.500 a R$ 13.700. R$ 13.200, nesse escopo, o valor inicial proposto de R$ 15.000 está em descompasso, tendo a presente emenda modificativa para o subsídio do cargo de prefeito raiz na realidade. Já para o cargo de vice-prefeito foi proposto o valor de R$ 4.500 de início. Destaca-se que propor R$ 15.000 para o cargo de prefeito e o valor informado para o vice-prefeito é de acirrar a desvalorização do segundo cargo mais importante do Poder Executivo. Se este é a vice, leva-se a entender que se trata, pelo menos, da metade da responsabilidade do cargo de prefeito. Portanto, não se faz estranho que o subsídio do vice-prefeito seja próximo da metade daquele pago ao prefeito. Ademais, o projeto de lei complementar número 004/2024 fixa os subsídios dos secretários municipais em R$ 5.000. Na hierarquia administrativa, o cargo de secretário está em terceira posição. Inclusive, o ocupante também passa pelo crivo do vice-prefeito. Portanto, é distante entender que o secretário tenha subsídio maior que um cargo hierarquicamente superior ao seu. Nessa seara, fixar o subsídio do vice-prefeito em valor maior que o do secretário não faz exagero. Ainda na mesma pesquisa do ano de 2020, entre os 8 municípios, incluindo Bueno Brandão, o cargo de vice-prefeito deste território tinha o segundo pior valor pago. Cabe destacar que mesmo a pesquisa sendo em 2020, as colocações já referenciadas para o cargo de prefeito e vice-prefeito bueno brandense mantêm-se atuais, pois não aconteceu a fixação no ano em questão e por restrição constitucional nem nos exercícios posteriores. Por fim, o impacto financeiro para o município não se sobressalta, pois houve a redução de R$ 1.300 para o subsídio do cargo de prefeito, cujo valor foi agregado para o cargo de vice-prefeito. Nesse entorno, o que se observa é o principal da razoabilidade, pois, como já foi exposto, não há equilíbrio entre o prefeito ganhar R$ 15.000 mensais e o secretário R$ 5.000 e o vice-prefeito R$ 4.500. Câmara Municipal de Bueno Brandão, plenário vereador Jorge Borges de Paula, 27 de fevereiro de 2024. Antônio Marcos Martins, vereador da 19ª Legislatura, membro suplente da Comissão de Serviços Públicos Municipais, 85º da Emancipação Político-Administrativa.
Em discussão, em primeiro turno, a emenda ao projeto de lei complementar número 005/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta emenda ao projeto de lei complementar? Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Eu vou fazer uma fala aqui e eu peço aos nobres edis, companheiros, que não interpretem, por gentileza, da pior maneira possível. Esse é o cenário atual e é compreensível e eu respeito sobre isso, mas eu já utilizei esta fala recentemente e não é ofensiva, muito pelo contrário, ela é justa, honesta da minha parte. Nós sabemos que nesta casa, hoje a atual administração tem o apoio maciço ou perto do maciço dos vereadores. Isso não tem problema nenhum, faz parte do jogo político, faz parte do momento político. Pois bem, então, nesse sentido, fica razoável dizer que a maioria da casa sentir-se incomodada para a redução do subsídio, principalmente do cargo de prefeito. Por gentileza, não interpretem como uma fala negativa da minha parte. Não estou ouvindo. Então, aí, talvez parte dos vereadores da casa pode se sentir incomodado em reduzir o subsídio, principalmente para o prefeito. E é compreensível. Né? O que eu propus aqui? Porque nós aprovamos em primeiro turno agora, salvo emenda, o subsídio de 15 mil para o prefeito e 4.500 para o vice-prefeito. O cargo do prefeito, a gente compreende que pela Constituição, o chefe do Poder Executivo não pode ser ultrapassado seu vencimento dentro das diferentes esferas instituídas, União, Estadual e Municipal. Isso é compreensível. E o cargo de vice-prefeito não tem esse mesmo tratamento jurídico, esse mesmo tratamento legal. Mas, como eu justifiquei, não se faz justo, não se faz razoável, e sim faz estranho, que o vice-prefeito ganhe 4.500 e o prefeito ganhe 15 mil. Não é razoável isso. Porque em determinado momento, o vice-prefeito também toma as suas decisões. Inclusive, como falei, na escolha de secretários. Os quais já foi sancionada a lei, tornando o seu salário, a partir da próxima gestão, em 5 mil. Isso sim faz estranho, porque um secretário ganhar 5 mil e um vice-prefeito ganhar 4.500. Ou seja, vai ganhar menos de 1/3, se a emenda não passar, do que ganharia ou passa a ganhar um prefeito. Isso não tem justificativo. Eu vou dar aqui uma saída para vocês, para vossas excelências, melhor dizendo, força de expressão do dia a dia. Para vossas excelências. Caso vossas excelências não concordem no todo com a emenda, vocês podem apresentar uma subemenda. Eu voto com tranquilidade conforme apresentei. Mas está dentro do nosso regimento interno, isso não é coloquial dentro desta casa utilizar-se, né? Utilizar, melhor dizendo, subemenda. Qualquer no sentido, não no sentido menor da palavra. Né? Porque não é justo. Não tem justiça nessa questão. Não tem justiça. Né? Nós deixarmos o cargo de vice-prefeito com R$4.500. Aqui ficou muito clara a minha justificativa. Tiraram-se R$1.300 do cargo de prefeito e passaram-se R$1.300 para o cargo de vice-prefeito, aproximando o vencimento máximo do vencimento médio. Foi esta a proposta. Mas, se vossas excelências não concordarem no todo com a matéria, vocês podem apresentar uma subemenda à emenda que eu apresentei. Pelo menos alterando o cargo de vice-prefeito. E aí não há questão do impacto estimativo orçamentário, porque esta tem de ser apresentada pelo próprio executivo e o cargo de prefeito já foi autorizado em primeiro turno desta forma. Obrigado a todos. Mais alguém? Com a palavra, vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Obrigado, senhor presidente, no qual eu cumprimento desejando boa noite. Boa noite à vereadora Suelene e a todos os colegas vereadores. Boa noite ao público que nos acompanha, é um prazer tê-los com a gente. Muito bom, né, a Câmara ter os seus
participantes aqui, quanto mais a gente fica mais satisfeito. Cumprimentar quem nos assiste pelas redes sociais e cumprimentar, desejando boa noite a todos os funcionários da casa, que são primordiais, né, essenciais aos nossos trabalhos aqui. Primeira coisa, eu, sem ofensa, sem querer ser contrário, mas discordando do nobre vereador Antônio Marcos, ele disse ainda há pouco que o senhor prefeito tem maciço apoio político na Câmara. Se foi isso que eu entendi. Próximo. Eu discordo, senhor vereador. Eu apoio administrativamente o senhor prefeito. Isso eu provei muitas vezes. Mas desde o começo do mandato, eu não apoio politicamente o senhor prefeito. E tem o Leandro aqui, o vereador Leandro, que também não. Então, acho que ele não tem o apoio maciço político aqui da Câmara. Tem o apoio maciço, no meu entendimento, administrativo. Todos nós priorizamos a administração. Separamos a administração da política. Existe a política, ela é salutar. Temos que ter a política para eleições. Depois, a administração prevalece a política. Nós temos que pensar na administração. Me perdoe minha colocação, vereador. Referente ao projeto aqui, à emenda, eu sou favorável à emenda, parabenizo o senhor vereador, e poderia ser até menor o valor do prefeito. Foi falado aqui com veracidade que as legislaturas passadas se omitiram a esse ponto. É fato que as prefeituras, né, os prefeitos das cidades vizinhas têm um valor, né, um subsídio bem maior, um salário bem maior que o nosso. Cidades equivalentes a nossas, né, podemos dizer assim. E isso poderia ter sido corrigido gradativamente, né, mandato a mandato. Não foi feito. Nós podemos mudar isso, começar a corrigir isso, mas não necessariamente precisamos corrigir uma vez só. Né? Existe a necessidade do aumento do salário do prefeito, pela justificativa do seu mérito, do seu trabalho, que é importantíssimo. Né? O resultado das decisões do prefeito de uma cidade são gigantes, enormes na condição da vida das pessoas, todos nós sabemos disso, então o salário dele tem que ser condizente com a sua responsabilidade. O vice-prefeito é muito importante, deve ganhar um pouquinho a mais, no mínimo igual a um diretor do departamento, ao secretário agora, né, que mudou o nome. Mas eu acho que o valor tem que ser menor até. E na próxima legislatura, subir mais um pouco, dar aumento, né, a recomposição e mais um aumentinho. E realmente é uma dificuldade encontrar profissionais da medicina, porque a lei diz que o teto é o salário do prefeito. E todos nós sabemos, né, que nas cidades aí a oferta de trabalho, mão de obra de médicos e a oferta de pagamento, ela não compara com a nossa. Né? Então, o médico ele forma, ele vai procurar um lugar adequado para trabalhar, que ele possa desenvolver todo o seu trabalho com êxito, né, com realizações, e tem um salário condizente. Né? E se tem uma oferta melhor, com certeza é natural, não só os médicos, como qualquer um de nós, procurar sempre melhorar, né, as condições financeiras. Então, isso não se discute. E, realmente, temos que, aos poucos, melhorar o salário do prefeito para que possamos contratar médicos de qualidade e atender às nossas necessidades. Mas não acredito que tenha feito isso de uma vez só. Até porque o momento econômico atual que nós vivemos, né, digamos na parte nacional, né, no federal, estadual e municipal, não é das mais promissoras. E aí vem o desencontro com a população, porque o prefeito sobe o salário e os demais não sobem. Né? Então seria um momento mais oportuno para dar um aumento maior, que merece sim o prefeito um aumento maior, mas no momento que poderia dar aumento também para os outros funcionários. E a realidade econômica fosse condizente com esses aumentos. E nós vivemos momentos difíceis, né, talvez uma crise muito forte pela frente aí, devido à roda da economia estar cada vez mais lenta. Nós temos vários dados que comprovam isso. E com certeza, isso vai refletir na arrecadação de impostos, né, que tende a estagnar ou talvez até reduzir. Então, aí, essa disparidade vai trazer um desconforto muito grande para a população e para nós, vereadores, em dar um aumento, né, significativo, substancial ao prefeito e não ter condições de dar nenhum aumento, né, para tantos outros que precisam. Então, sou favorável a essa emenda, concordo, acho que poderia ser menor o aumento do salário do prefeito, com certeza tem que ter esse aumento, e na próxima legislatura um outro aumento, e na outra um outro aumento, até nós estarmos vivendo uma realidade na região onde todos os prefeitos ganham um valor aproximado, né, pela sua importância. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Peço ao
vereador Nino, que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Cláudio Aparecido Borba. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu gostaria aqui, em primeiro lugar, de pedir licença ao vereador Danilo para me utilizar de algumas falas suas aqui, né? Porque saúde sempre é dito, ele não tem um preço, né? Ele tem um custo e tem um investimento. Uma de suas bandeiras também é o centro cirúrgico reaberto aqui em Bueno Brandão. Durante o tempo que fizemos o estudo, buscamos outras cidades e até não conseguimos levantar agora de última hora o valor dos ESFs regionais aqui, o quanto ganha o médico nos ESFs, acabamos não conseguindo fazer esse levantamento. O vereador Antônio Marcos falou bem que os médicos da Estratégia da Família, eles recebem esse valor, em torno de 13.500, 13.700. O programa Mais Médico mudou de nome, também é em torno disso. Mas, hoje, um profissional um pouco mais gabaritado, um especialista, né, como uma de suas bandeiras sempre foi o centro cirúrgico, a gente não conseguiria manter um profissional gabaritado na área, um cirurgião, alguma coisa assim, na área, para a gente manter esse pago pela prefeitura dentro do centro cirúrgico, né? Fizemos várias alegações e muitas hipóteses e conversamos tudo. O aumento, para se falar, quando a gente fez o cálculo do aumento, daria 49% de aumento. É muita coisa, se falar em porcentagem. Mas esse aumento, primordialmente, somente essa questão médica. E levantamos essa hipótese, né, de um médico pago pela prefeitura dentro do centro cirúrgico. Como é que ele ia se manter? Um cirurgião, a gente não manteria ele aqui por um valor de ESFs, né, de um médico de ESF. É claro, a gente pensar na economia hoje, né, as dificuldades na maciça população nossa, é claro que é um aumento, não posso dizer vergonhoso, mas é assustador, né? 49%. Aí tivemos o reajuste do ano passado em cima do IPCA, hoje não daria mais esses 49%. Mas pensando na saúde da população, num centro cirúrgico aberto, aí, quando está encaminhado para que seja aberto. Uma das coisas que o vereador Danilo sempre pede, né? O centro cirúrgico aberto. A gente fez esse questionamento, se conseguiria manter o médico por um valor menor. Pode ser assustador, mas é necessário. É necessário esse aumento para o prefeito. Quanto ao vice-prefeito, desconheço. É a primeira vez na história que temos um vice-prefeito atuante, né, que vai todo dia lá na prefeitura, que está em todas as viagens, essas coisas. E é assim que seja para os próximos, né, quem dera que os próximos fossem assim. Que sejam assim também, né? Vamos pedir que sejam assim, que participem. Né, porque na história a gente viu muitos vices que jamais apareciam nem mesmo na prefeitura. Então, quanto a a questão hierárquica, eu concordo com o vereador Antônio Marcos. Ele é uma hierarquia acima, só que um vice-prefeito, ele não tem a obrigatoriedade de cumprir o horário, de estar lá 8 horas por dia lá e manter esse horário. Né? Hoje, o salário do prefeito em torno de R$10.000, R$10.200, R$10.300, o vice-prefeito está ganhando R$2.100, que dá em torno aí de 20% do salário do prefeito. Nessa questão de a gente ir corrigindo as coisas conforme o tempo vai passando,
o do prefeito, achamos necessário esse valor de 15 mil. Achamos necessário esse valor de 15 mil. O do vice-prefeito, porque senão a disparidade que está ali é gigantesca. Então, elevamos esse valor a cerca de quase 1/3 do valor do salário do prefeito, para que fosse diminuída essa disparidade, que é muito grande. Mesmo, né, historicamente, os nossos vices não participavam da administração. Hoje, graças a Deus, temos um vice bastante atuante, e que os próximos sejam assim também. Mas aí colocamos esse valor. Não fizemos essa comparação, não tivemos essa ideia da questão hierárquica, né? Mas assim de diminuir um pouco essa disparidade entre o salário do prefeito e o salário do vice. Porque um vice-prefeito hoje ganhar R$ 2.100 é uma questão, para um vice-prefeito que deva atuar, que tem que ser atuante mesmo, é bastante vergonhoso ter esse salário. Então, esse estudo que a gente fez é pensando não só na estratégia da família, mas também no centro cirúrgico, né? Não sou contra falar que aumentar muito, se diminuir o salário aí do prefeito aí para 13, se fosse 12, já era um aumento, já era um ganho real. Se comparar aí com os trabalhadores, né, que ganham salários pequenos, dentro da prefeitura mesmo, que a gente já sabe que os salários tem muito funcionário, mas ganha-se muito pouco na prefeitura. E isso é uma questão que a gente não consegue resolver aqui, né? Então, a questão dos secretários, do vice e do prefeito, nós, por aqui, a gente pode tentar minimizar. Mas a minimizar aí é a questão de saúde pública, né? A questão da saúde, a questão lá do centro cirúrgico aberto, se a gente conseguiria manter um profissional gabaritado dentro do centro cirúrgico, hoje, ganhando R$ 13.000. É um baita salário, se a gente pensar na gente. Mas, para o médico, a gente sabe que não funciona assim. Obrigado, senhor presidente. Por favor. Senhor vereador, muito obrigado pela parte. Concordo plenamente, né? O vereador Cláudio falou certíssimo aí. É importantíssimo o centro cirúrgico, sempre defendi, pela necessidade que esse centro cirúrgico fez para a nossa cidade no passado e depois, né, encerrou as atividades. Ou seja, a volta do centro cirúrgico seria resgatar algo que nós já tivemos. E foi promessa de campanha do senhor prefeito em 3 eleições, né? As últimas 3 eleições, foi a principal promessa dele, o centro cirúrgico. E quando ele prometeu, a realidade era essa. O salário do prefeito era essa, o salário do médico era essa. Ele prometeu sem questionar, sem pontuar salário de médico para trabalhar no centro cirúrgico. Que com certeza é verdade o que o vereador falou, né? Hoje um médico trabalhar no centro cirúrgico ele vai querer de 15 mil para cima, né? Se for nesse ponto, tem que ser 20 mil o salário do prefeito. Só que o prefeito prometeu, quando em campanha, nas últimas 3 eleições, o centro cirúrgico, e a realidade já era essa, não mudou a realidade hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor vereador. Peço que retorne os trabalhos o vereador Cláudio Aparecido Borba. Mais alguém fazer uso da palavra? Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite aos vereadores, aos servidores dessa casa, ao público presente e a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Vou fazer um pequeno resumo, ainda tenho dificuldade em falar. Nós sabemos que o salário ele é corrigido todo ano. Então, como foi feita uma pesquisa, né, do médico de estratégia família, hoje 3.500, 3.700 e 3.200, o projeto que nós aprovamos é para o ano que vem. Então, o ano que vem vai ser corrigido o salário deles. Então, nós não sabemos para onde vai. Então, os 15 mil, eu concordo, sou a favor, porque precisamos de médico na cidade. Não me lembro se foi no posto de saúde ou foi no postinho, que ficamos sem médico durante meses, o ano passado. Esse ano eu não posso dizer, que ainda não sei. Mas o ano passado faltou médico, né? Na estratégia, no posto de saúde, como dizem, não posso dizer. Quanto ao salário do vice, realmente, eu também seria a favor de 5.800, porque o nosso vice, ele é atuante.
ele acompanha os serviços, né, principalmente na zona rural. E como o vereador disse sobre vice, eu quero dizer aqui, é o seguinte, como todos sabem, muitos vice só serviram para prefeitos ganhar eleições. E não que eles não quisessem ser atuante. Eles foram deixados de lado. Então, isso a gente não deve esquecer, que muitos candidatos que chegaram a ser vice, ajudaram o prefeito a ganhar eleições e foram deixados de lado. Com esse, Juninho, dou os parabéns e ao prefeito, né, por ele ser atuante. E como nós sabemos que o salário vai ser reajustado o ano que vem, e esse salário é para 2028, ainda temos muito tempo, né? Então, eu sou favorável. Pode continuar. 2024 a 2028, esse salário de 15 mil, né? Não, Pode... não, é 2025 a 28. Peço desculpa, 2024, 25 a 2028. Realmente. Então, quantas vezes o salário não vai ser corrigido? Né? Então, vai se tornar pouco, esses 15 mil, e vamos entrar no mesmo problema que estamos agora, sem conseguir médicos. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Obrigado, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas novamente. Boa noite aos senhores que estão nos acompanhando aqui no plenário e pelas redes sociais. Eu vou iniciar do mesmo projeto e quase do mesmo valor, nessa minha fala, do nosso governador do estado de Minas Gerais. Quem não se lembra aqui do governador Romeu Zema? E também isso é um fruto de falha da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, quando o salário do governador era R$10 mil, para fazer o que faz. O Zema, após uma luta muito grande dentro da Assembleia Legislativa, conseguiu que o projeto também, na porcentagem de 49%, o salário passou para R$40 mil. E me lembro que um partido de oposição entrou com uma ação no Supremo. Não logrou êxito, porque fazia muito tempo que o salário estava defasado. Também acontece aqui, está aqui na justificativa do vereador Antônio Marcos, que muito bem citou aqui, citando várias cidades vizinhas, que os valores superam e muito os valores hoje recebidos pelo prefeito e o vice de Bueno Brandão. Eu só queria lembrar aqui que na justificativa do vereador Antônio Marcos, e depois eu quero até abrir um espaço, vereador, para a gente que possa discutir, até posso passar a palavra a Vossa Excelência com a maior tranquilidade do mundo, porque Vossa Excelência já demonstrou aqui a sua vontade de melhorar. Só lembrando pela fala da vereadora Suelene, nós passamos um apuro danado no Departamento de Saúde o ano passado. Aí entra a população, entra a Câmara de Vereadores, todos os vereadores passaram apuro, porque a cobrança é em cima de 12 vereadores, a população cobrando. O ano passado, o hospital nosso foi a loucura, porque vinha um médico trabalhar nas estratégias de saúde da família, o salário era muito pouco, não dava. Aí o que aconteceu? O último caso que nós tivemos, na estratégia de saúde da família, de um certo setor de Bueno Brandão, mais uma parte da zona rural, doutora Cerise, veio para trabalhar em Bueno Brandão com a maior felicidade do mundo. Quando foi receber, pegou o seu olerite e falou, não dá. Aí o que aconteceu? Socorro levou embora. Por quê? Por causa do salário do prefeito. Então, essa margem que colocou aqui entre os valores da emenda do vereador Antônio Marcos, de 13.700 e 15 mil, eu conversando muito lá com o pessoal da saúde, com o prefeito, com o pessoal do hospital, a gente viu os 15 mil reais para ficar dentro da margem de 13.700 para 15 mil, de um possível aumento que possa ter, ou da União ou do Estado, porque o ESF Ponte Nova, ele é dos mais médicos, ele não é do município. R$13.500. E se reajustar para 2025, 2024, para 14 mil, vai cair no mesmo problema. Aí você vai ter que inventar auxílio paletó, auxílio alimentação, auxílio sei lá das quantas, para poder chegar
naqueles valores percebidos. Então, eu queria aqui abrir um parênteses para o nobre vereador Antônio Marcos, que muito bem colocou aqui, contudo, em pesquisa recente, médicos do Programa de Estratégia de Saúde da Família em municípios próximos recebem aproximadamente R$ 13.500, que é o caso Estratégia da Saúde Ponte Nova. 13.700 e 13.200 nesse escopo. O valor inicial da proposta, de 15 milhões, está em descompasso. Eu só queria jogar e colocar essa discussão aqui, e abro aqui o espaço, para a gente ver se a gente chega num acordo. A gente podia até diminuir um pouco do vice-prefeito para 5.500 e continuar os 15 dentro da emenda para que ela possa passar, vereador. Não sei se Vossa Excelência vai concordar, claro. Né? Mas eu abro aqui meu espaço, fica aqui citado aqui. Senhor secretário, por gentileza. Fique à vontade, pai. Obrigado. Eu preciso retroagir um pouquinho aqui, em 2020. Em 2020 eu já tinha apresentado os projetos de lei sobre a alteração dos subsídios. Na oportunidade, o senhor prefeito Silvio Antônio Félix não quis. E eu até respeitei a oportunidade, a vontade dele, e ficou por isso mesmo. Naquela oportunidade eu já tinha trazido, esse está aqui arquivado, em R$10.000. Então, não teria toda essa, né, essa diferença. Cabe também destacar aqui, que Vossas Excelências colocaram, o agente político, ele, durante os 4 anos de gestão, ele está sujeito apenas à revisão geral anual. Os demais servidores, com todo o respeito da palavra demais, eles estão sujeitos à revisão geral anual, a própria nomenclatura já nos traz do que se trata, e possível reajuste, que a gente popularmente diz de aumento real. Então, o agente político não tem direito a aumento real, apenas a revisão geral anual. Enquanto o senhor presidente ali discursava na cadeira do senhor vice-presidente, eu estava aqui dando uma pesquisada pela internet para corroborar o que justifiquei. Em Confidência, por exemplo, os médicos ganham em torno de R$ 13.600. Médico do PSF. Aqui eu estou com a tela aberta, também, salvo engano, isso daqui é de Monte Sião. 12.984. Arredondando, 13.000. É difícil de eu ficar mencionando aqui, porque eu apresentei a emenda. Mas, Vossas Excelências, e aqui repito, têm o direito de apresentar a subemenda. Eu não vou mencionar sobre o teto do prefeito, isso fica a critério, mas eu não posso concordar que o vice-prefeito ganhe R$ 4.500. Isso eu não posso concordar, infelizmente. Nós temos a oportunidade aqui de, se Vossas Excelências quiserem apresentar a subemenda, mantenha então o valor do vencimento do prefeito da melhor maneira que Vossas Excelências entendem, mas pelo menos acatem os R$ 5.800 para o vice-prefeito. Porque, infelizmente, é muito deplorável a gente ver um vice-prefeito ganhar menos com um secretário. E com todo respeito aos nossos secretários, por gentileza. Não estou aqui querendo diminuir o trabalho de ninguém. Não estou querendo aqui desqualificar ninguém. Por gentileza. Eu compreendo perfeitamente a questão do teto remuneratório constitucional de chefe do executivo. Isso está muito aí justificado e, inclusive, lá em 2020 também o fiz. Mostrei a minha preocupação com a nossa população na parte da saúde em especial. Mas, a matéria como se encontra para o vice-prefeito, infelizmente, eu não posso concordar. É diferente de eu aceitar. Eu não posso concordar, se a maioria decide, eu não posso fazer nada. Mas eu não posso, assim, concordar com essa questão. Obrigado, senhor secretário, pelo espaço. Palavra no vereador. Eu concedo uma parte ao vereador Amilo. Sim. Obrigado, senhor vereador. Eu acharia justo, então, já que está nesse empate, os 13.700 prefeitos e 5.000, pelo menos, para o vice-prefeito, para equivaler aos secretários. Né? Não é mais, mas também não é menos. E dizer que o vice é importantíssimo, porque se não fosse, ele não existia. E se num momento fortuito, qualquer um de nós fica impossibilitado de praticar suas atribuições. Hoje, infelizmente, estamos aqui com a cadeira vazia por um motivo de saúde. Né? Então, todos nós podemos ter momentos aí de que precisar do vice, né, no caso. E realmente a vereadora Suelene falou,
o vice é muito atuante, trabalha, né, com a prefeitura e faz jus ao salário. E houve vices que não tanto, mas que fizeram o seu trabalho de vice conforme a sua disponibilidade financeira, com as suas condições financeiras, e foram valorizados conforme a sua atuação na prefeitura, não foram desvalorizados. Na licitação 2013, 2016, o prefeito não tirou nenhuma férias, não tirou nenhum dia de folga, nunca pegou um 13º. Quer dizer que teve o vice, mas não precisava ter o vice em termos de coisa. Mas poderia muito bem ter sofrido um acidente, ter ocorrido alguma impossibilidade de estar no cargo e o vice ser necessário estar ali para atuar e fazer o trabalho do prefeito, e deveria ganhar no mínimo um terço, ou próximo de um terço do que o prefeito ganha, por estar nessa disponibilidade. Já visto que tem médico que tem o plantão, que ganha X. Quando ele está a plantão à distância, para suprir o médico que está em plantão, ele ganha um valor, né, acho que próximo da metade, né? E, se eu não me engano, é próximo da metade, é um plantão que ele ganha à distância, porque o médico passa mal, às vezes tem que sair em diligência, na ambulância, aí chama imediatamente que não pode ficar sem médico. Então, acho que ficaria bem assim. Né? Acho que até um aumento muito bom pela realidade econômica nossa, mas pela importância. E temos médicos trabalhando nos ESF na cidade vizinha no valor de 3 mil e pouco. Então, atenderia bem as nossas necessidades. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador, pela parte, né? Eu penso só para fazer um esclarecimento, uma partezinha. Com certeza. Mas a título de informação a todos, a população, a tudo, esse salário de 15 mil reais que estamos fixando para o prefeito, para começar o ano que vem, ele vai começar ganhando 15 mil reais. Então, ele não vai ter reajuste do IPCA para o ano que vem, como todo funcionário receberá. Então, os agentes políticos, prefeito, vice, secretários, eles terão o salário fixados. No primeiro ano, para 2025, eles não sofrerão nenhuma alteração, incidência do IPCA, nenhuma correção. Enquanto os outros funcionários, sim. Hoje, se pegar um médico ganhando a R$ 13.500, no ano que vem, que a gente está fixando isso aqui para o ano que vem, no ano que vem, com um aumento de 5%, ele vai para R$ 14.200, o médico da saúde, da estratégia da família. Então, foi o que a vereadora Suelene falou, aí já começa, o problema já vai retornar. Se a gente pode corrigir agora, eu concordo, falei que acho também o valor em porcentagem grande, mas o problema é para o ano que vem. Um salário de R$ 13.500, hoje com um aumento de IPCA de 5%, ele vai para R$ 14.200. Então, já não estaria condizente com o valor de R$ 13.700 para o prefeito. Obrigado, senhor presidente. Nobre presidente, eu só complementando a minha fala aqui anterior, é essa margem que eu quis dizer, entendeu? Entre o 13.700 e 500. Então, eu queria fazer aqui uma proposta aqui para a gente manter a emenda do vereador Antônio Marcos no vice-prefeito e a gente colocar os 15 mil como uma subemenda. Vossa Excelência concorda? E o nobre presidente que vai colocar aqui. 15 mil já está fixado. Aí, se acaso alguém quiser apresentar uma subemenda para o valor do vice, aí alterando, aí... Não, nesse caso eu estava fazendo a proposta que é uma proposta feita. Mantém a emenda do vice e 15 mil para o prefeito para o próximo quadriênio. Aí teria que fazer uma supressiva em cima do prefeito. Não, é o vice só, né? Então, não, a gente está falando da emenda agora aqui, né? A gente teria que fazer uma outra emenda em cima da emenda dele, uma emenda supressiva no valor do prefeito, se alguém quiser concordar e achar viável. A gente faz uma emenda supressiva falando do valor do prefeito e discute-se o valor para o vice. Me permite, por gentileza? Continua a discussão. O assessor jurídico pode me corrigir, por gentileza. Aí, a subemenda seria uma modificativa no cargo para o cargo do prefeito, porque a gente tem que votar na minha emenda, certo? Certo? Aí a subemenda seria, mantendo-se o patamar de vencimento que eu propus nesta emenda para o vice-prefeito e alterando o vencimento proposto nesta emenda através de uma subemenda para 15 mil reais. Seria uma subemenda modificativa dentro desta emenda modificativa.
No anexo único, suprimir prefeito. Não, modifica. Modificativo. Modificativo. Isso. Subemenda modificativo. Bom, então a gente está em discussão aqui, sem tempo agora, então é uma coisa muito importante, a gente tem que discutir, é obrigação da gente discutir isso, né? Todos os pontos levantados aqui, bastante, a gente tem que ponderar todos, né? Então, a gente votaria a emenda salvo emenda. Salvo subemenda. Subemenda. Isso. Agora, vamos entrar então no consenso. Já foi justificado tudo aqui, né? Esse valor dos 15 mil. A gente mantém para uma subemenda. Aí quem quiser assinar, fica pronta a subemenda. Se todos quiserem assinar, né, faz oral. Né? Então, eu preciso que alguém apresente essa. Né? Então, Joaquim? Eu acabei de apresentar. Então seria a sua subemenda, mantendo... alterando para prefeito para 15 mil. Emenda de vice-prefeito do vereador Antônio Marcos e uma subemenda depois de votado para o prefeito que continua com 15 mil reais. 15 mil reais. Correto? Então vamos lá. Então agora a gente vota a emenda do vereador Antônio Marcos como A emenda, vice-prefeito. vamos votar então a emenda. Bom, encerrada a discussão, ou mais alguém quer fazer algum uso da palavra? Encerrada a discussão, em votação, em primeiro turno, a emenda, salvo subemenda, ao projeto de lei complementar número 005/2024. Como votam os vereadores Antônio Francisco Eliodoro? Antônio Marcos Martins? Subemenda, sim. Aristeu Brolese Filho? Uma subemenda, sim. Danilo Amâncio Alberto Costa? Sim. Joaquim de Assis dos Santos? Sim. José Wilson Domingues? Sim. Suelene Almeida? Sim. A emenda ao projeto de lei complementar número 005/2024, salvo subemenda, foi aprovada em primeiro turno por unanimidade. Em discussão, a subemenda. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre essa subemenda? Não. Para constar, então, a subemenda mantém o salário do prefeito em 15 mil reais e altera o salário do vice-prefeito para 5.800 reais. A subemenda. Alguém gostaria de falar sobre essa subemenda? Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Mais uma vez, eu venho aqui afirmar minha posição de que é importantíssimo valorizar o prefeito, o vice-prefeito nas suas funções. Mais uma vez, eu digo que temos que subir o salário, mesmo na realidade econômica adversa, onde muitos vão contrapor que quem ganha bastante vai ganhar mais ainda e quem ganha pouco não teve aumento. Sou a favor do aumento, mas eu acho que 13.700 para o prefeito e 5 para o vice já está um bom salto, né? E na próxima legislatura, com certeza, mais um salto desse vai se enquadrando, aí fica bem. Com a Obrigado, senhor palavra, presidente. com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Em certos momentos aqui sentado a gente fica entre a cruz e a espada, né? Ou a faca e a espada, como queiram. Como entendem, eu tinha apresentado de 13.700 para o prefeito e de 5.800 para o vice-prefeito, né? O plenário é soberano e tem de ser ouvido na sua maioria. E há o argumento realmente plausível nesse sentido de que o ano de 2025, como nós fazemos a fixação em 2024, para vigorar de 25 a 2028, realmente não ocorre a revisão geral anual e nem mesmo o reajuste, porque isso já é proibido constitucionalmente dizendo. Compreendi perfeitamente. Mas como eu defendi aqui, desde o início, o cargo de vice-prefeito com um salário um pouco maior que o de secretário, por respeito ao trabalho e hierarquia, voto a favor da subemenda neste sentido para o cargo de vice-prefeito. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém quer falar? Quer fazer uso da palavra? Não havendo mais quem queira falar sobre a subemenda, a emenda
ao projeto de lei complementar número 005/2024. Está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, a subemenda à emenda ao projeto de lei complementar número 005/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Não. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Suelene Almeida. Sim. A subemenda à emenda ao projeto de lei complementar número 005/2024 foi aprovado em primeiro turno por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário. Leitura pelo secretário ao projeto de lei número 08/2024. De iniciativa do vereador Antônio Marcos Martins, o presente projeto tem por objetivo instituir nomes e divisão territorial aos bairros rurais e dar outras providências. Pelo projeto ser muito extenso, os senhores dispensam a leitura? Já é do conhecimento de todos. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 008/2024. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente, por gentileza. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Eu vou ser breve aqui, porque nós já estamos aproximando, né? Aliás, já chegamos nas 20 horas, né? Eu quero aproveitar o adendo da fala da vereadora Suelene Almeida, naquele momento que eu usava a tribuna, e ela mencionou ali, quando eu explanava sobre algumas peculiaridades do projeto em questão, e ela mencionou o Morro do Macaco. E a fala dela foi pertinente. E aqui eu vou tentar abrir aqui o projeto de lei, porque estava no pendrive e como infelizmente ocorreu no início do ano, o computador que eu trabalhava aqui, por ter chovido, acabou danificando, então eu tive que transportar tudo para o pendrive para cá. Deixa eu só achar sobre a questão que a vereadora Suelene Almeida falou e como que nós tivemos o cuidado de poder transcrever todos os pontos necessários para a melhor fixação territorial e geográfica da matéria. Só um instante, por gentileza. Aqui, fui lá no inciso 37, que já estamos quase no final do projeto. Aí eu estou me referindo ao bairro Nunes. Inicia-se, página 29, por gentileza, para quem quiser acompanhar fisicamente. Inicia-se na estrada dos bairros Nunes e Poços, na antiga escolinha. Sobe por outra estrada por aproximadamente 600 metros até Divisor de Águas, avistando o bairro Sertão dos Morais. Vira à direita e segue por este divisor de águas por aproximadamente 2.300 metros, transpondo o Morro do Macaco, até a divisa com o município de Ouro Fino. Vira à direita e segue por esta divisa e divisor de águas por aproximadamente 2.150 metros, até a foz do córrego dos Nunes, com o Ribeirão da Água Limpa ou Funil. Transpõe-se este corpo d'água e estrada de acesso para o município de Ouro Fino e sobe por divisor de águas por aproximadamente 2.350 metros, até outro divisor de águas que avista o vale do bairro Furnas. Vira à direita e segue por este outro divisor de águas por aproximadamente 1.700 metros, até a estrada dos bairros Nunes e Poços. Vira à direita e desce por divisor de águas por aproximadamente 1.750 metros, transpondo o corpo d'água em seu final, até o ponto inicial. Por exemplo, essa é a transcrição do bairro Nunes. Lá no final do projeto de lei, eu tive o cuidado de colocar, por exemplo, que o Nunes, a quem preferir, pode também ser chamado de Xavi, porque é da cultura daquele local, daquela população, também conhecer como Nunes ou Xavi, inclusive no decreto-lei que
criou o nosso município administrativamente, politicamente dizendo, existem as duas menções. Então, assim, respeitei. E assim estão todos os outros bairros rurais. E no final da matéria, nós tivemos o cuidado aqui de mencionar algumas diretrizes e algumas peculiaridades para que para que tivéssemos a base legal. O artigo 3º, no inciso 1, traz que o Decreto-Lei Estadual 148 de 1938 traz, por exemplo, Alto do Guatamu, Córrego das Furnas, Córrego das Palmeiras, Córrego da Piqueira, Córrego do Bamburral ou Barreirinho, Córrego dos Dois Irmãos, Córrego dos Nunes, Fazenda dos Góis, Marco número 121, Mato do Guatamu, Ribeirão da Água Limpa ou Funil, Ribeirão dos Leite ou Boa Vista, Ribeirão do Sertãozinho, Ribeirão Ponte Segura, Rio Cachoeira ou Cachoeirinha, Rio Corrente, Rio das Antas, Rio Machado, Serra do Sertãozinho e Sertão dos Morais. Isso está tudo no inciso 1. O inciso 2, nós tratamos da lei número 1917 de 2012, a Estrada Municipal Campo Misto, porque muitos dos bairros aqui mencionados cortam a referida estrada. No inciso 3, mencionamos a lei 2359 de 2021, Estrada Municipal Luiz Lodi, porque ela também serve de referência para os bairros que estão sentido Bueno Brandão, Munhoz. Aqui nós também, no inciso 4, nós tivemos o cuidado da lei estadual 23.812, rodovia Prefeito Elzo Barbosa de Alencar, rodovia MG 295. Foi uma proposta minha na época, junto ao deputado Duarte Bechir, que foi aprovada na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Inciso 5, Lei Municipal número 2.555 de 2022. Estrada Benedito Barreto de Andrade, seu Dito Barreto, Estrada Bueno Brandão Montiel, também foi uma matéria que eu apresentei e esta casa votou por unanimidade. E ainda nós temos no inciso 6, a Lei Municipal 2.625 de 2023, Estrada Vereador Benedito Souza Bueno, seu Dito Secundino, uma matéria de coautoria minha, junto com o vereador José Wilson, também votado por unanimidade nesta casa. Então, nós tivemos todo o cuidado de colocar todos os ditames legais como referência para este projeto de lei. No artigo 4º, os bairros rurais constantes nesse artigo podem ter opção de nome para quaisquer efeitos, ou seja, para qualquer situação a população pode escolher, mediante manifestação dos interessados. Cafundó do Meio ou Mazuline, Guabirova ou Tapiá. Antigamente tem algumas escrituras que trazem o nome de Tapiá, onde hoje é a Gabirova. Nunes ou Xavi, Sertão dos Morais ou Sertãozinho. Os bairros rurais desta lei, que estiverem escriturados na área do Bom Jardim, estão amparados pelo caput deste artigo. Por exemplo, Boa Esperança. A Boa Esperança está dentro do Bom Jardim nas escrituras antigas. Se o cidadão quiser que o imóvel dele passe a constar na Boa Esperança, é direito dele. Se ele quiser manter Bom Jardim, também é direito dele. Então a gente não quis aqui, momento algum, ditar regra para ninguém. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 008/2024, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei número 008/2024. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Não. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 008/2024 foi aprovado por 6 votos favoráveis, com um voto contrário. Em primeiro turno. Leitura pelo secretário do requerimento número 014/2024, da vereadora Suelene Almeida. Requerimento número 014/2024. Senhor presidente, a vereadora que subscreve
venho respeitosamente requerer a Vossa Excelência que oficie o senhor prefeito municipal que solicite à secretária de saúde, as cópias da vigilância sanitária, do agente de saúde e agente de endemias, as visitas realizadas mensalmente, com assinatura dos moradores, inclusive minha, na rua Prefeito Júlio César de Carvalho, na qual tem 23 casas e 5 casas de fundos, referente ao ano de 2023, sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 11 dias do mês de março de 2024. Vereadora Suelene Almeida, membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, presidente da Comissão de Serviços Públicos Municipais e vereadora da 19ª Legislatura. Em votação em turno único, o requerimento número 014/2024. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira manifestar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.